Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente aqui na Rede Vida. E nesse dia em que cresce a tensão entre o Senado e a Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer a tramitação das medidas provisórias por uma comissão mista, que comece por uma comissão mista de deputados e senadores. Mas o presidente da Câmara não quer saber, ele quer continuar com o rito que começou lá na época da pandemia e até hoje funciona como se ainda estivéssemos em plena pandemia de Covid-19. Ou seja, há uma crise aí entre as duas casas que a gente não sabe como será resolvida. Esse assunto a gente vai tratar en passant aqui no Frente a Frente com você, porque hoje a gente vai saber mesmo da economia, como é que estão as cobranças da dívida da União. E para isso, eu e José Maria Trindade recebemos a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, doutora Anelise Almeida, que está aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Denise. Boa noite para você. Boa noite, Zé Maria. Um dia confuso, né, em que o Banco Central manteve os juros em 13,5%. O Ministério da Fazenda não gostou. Como é que vai ficar essa disputa agora, Zé? Pois é, a disputa continua. E nos Estados Unidos, o Fed acabou definindo ali a manutenção, aliás, aumentou em 0,25% dos juros norte-americanos, o que indicava mesmo que o Brasil não poderia reduzir os juros. Juros tão altos assim impede mesmo o crescimento. Mas dizem que o que está errado não é o juro, mas sim a condução da política econômica do governo, né? É realmente um momento tenso e a grande preocupação do presidente Lula é fazer uma base de sustentação no Congresso Nacional. Esta é a ideia. Olha, o programa de hoje vai ser muito bom e esclarecedor, principalmente sobre a arrecadação e as dívidas tributárias, a execução do leão. E é por isso que hoje nós temos aqui a Procuradora-Geral, doutora Anelise. Muito obrigado. Posso chamar de você, né? Por favor, Zé Maria, por favor, um prazer. Obrigada por me receber. Pois é. Olha, eu queria perguntar inicialmente qual é o papel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa Procuradoria, ela visa resgatar dívidas tributárias, quer dizer, é um papel difícil, né? Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão que tem dupla vinculação. Administrativamente, a gente está dentro do Ministério da Fazenda e técnica e juridicamente a gente é vinculado à Advocacia Geral da União. Nós temos basicamente 3 grandes processos de trabalho. Nós representamos a Fazenda Nacional em juízo no polo passivo, quando a Fazenda Nacional é então ré de ações judiciais, de assuntos tributários. Nós representamos a Fazenda Nacional ativamente, o que significa que a gente cobra dívidas tributárias e não tributárias também. Em todas as instâncias federais. Em todas as instâncias, inclusive Justiça do Trabalho também. E nós fazemos toda a consultoria jurídica do Ministério da Fazenda. Então, assessoramento e consultoria jurídica, o que significa que qualquer política pública que nasça, mesmo que nasça num outro ministério, que tenha um impacto financeiro, passa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, até o arcabouço fiscal está passando pela Fazenda Nacional. Está passando pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com certeza. Já tem como dar uma dica aí para a gente nessa área? Não, só a dica é o que o ministro Haddad tem dito, é uma nova regra. Que vem por aí. Que vem por aí, que vai estar sendo muito discutida, muito debatida e que vai trazer, então, a cara desse novo governo para a área fiscal. Vamos dividir. A área de consultoria é uma espécie de conselhos, quando o governo, o ministro da Fazenda, pede formatação, os sinais de como legislar e de como adotar regras, né? Isso. Essa é a fase consultiva. Isso. E a outra fase, ativa e passiva, é com relação a demandas na justiça mesmo, né? Demandas na justiça, isso mesmo, Zé. Nesse caso desse arcabouço fiscal, que nada mais é do que um limite de gastos públicos, né? Isso. Em que ponto, quando é que o governo vai saber que está gastando além? É quando não arrecada para pagar? Seria mais ou menos isso? Olha, o gasto do governo, ele é visto de duas formas, assim. Ele é visto do gasto direto do governo,
Então, o que é gasto efetivamente em política pública ou em projetos, políticas assistenciais ou em investimento. E ele é visto também no gasto, o chamado gasto indireto. Como é que é o gasto indireto? Benefícios tributários eventualmente dados a determinado setor para incentivar a economia. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é um excelente exemplo. Isso é considerado gasto, é um gasto indireto. O gasto, ele é previsto na lei orçamentária, então há sempre no ano anterior, os ministérios, o Poder Executivo e depois Legislativo e Judiciário também fazem a sua proposta orçamentária a partir dessa proposta de quanto se pretende gastar no ano seguinte. Isso é encaminhado ao Congresso e vira a lei orçamentária anual. A partir dessa lei orçamentária é que é possível dizer qual é o gasto, onde é que o governo vai, principalmente o executivo, né, que administra a política pública, onde é que ele vai investir aquele valor. Pois é, nós acompanhamos muito aqui o orçamento, e a Denise é uma especialista em orçamento. Sim. A minha vida inteira acompanho a Denise acompanhando o orçamento, né? E o orçamento sempre tem problemas, principalmente pelos gastos físicos, né? Na sua participação, eu digo gastos físicos, é o seguinte: o governo arrecada cerca de 4 trilhões, né? 4 trilhões e 300 bilhões. Sim. Aí já tem que pagar o serviço da dívida, dá 1 trilhão e 200 bilhões. Despesas fixas, quer dizer, para investimentos sobra 120 bilhões, né? Então, nada. E se tratando de um orçamento de 4 trilhões, né? Qual é a sua participação na elaboração do orçamento? Nós participamos em 2 momentos, lá na Procuradoria-Geral da Fazenda. Nós participamos na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, então é a lei que está sendo elaborada agora, né? Que tem que ser encaminhada até o dia 15 de abril ao Congresso, que são as regras. É o mapa do próximo orçamento. É o mapa do próximo orçamento. E participamos tanto quanto órgão de gestão, quanto um pedacinho ali da administração, organizando o nosso orçamento e também organizando, dando parecer no orçamento do Ministério como um todo. Esses orçamentos, esses pedacinhos são todos encaminhados ao Ministério do Planejamento e Orçamento e aí sai a peça orçamentária. Né? A lógica da construção do orçamento público, ela é muito interessante porque ela diz aonde que o governo quer investir os recursos. Que, obviamente, as demandas da sociedade são infinitas, mas os recursos públicos são limitados. Por isso é preciso definir as prioridades, né? Prioridades, exatamente. Agora, em relação ao orçamento, uma parte que todo mundo diz, o governo está sem dinheiro, mas tem lá um estoque de dívida imenso que precisa ser cobrada, precisa ser paga por quem deve. Impostos, né? A pessoa vai lá, não paga uma multa, não paga isso, aquele bolo cresce e quando vê é uma dívida milionária, a pessoa não paga. Como é que está essa questão? Como é que vai ser a cobrança? É a famosa dívida ativa, né? Como é que vai ser a cobrança da dívida ativa da União nesse novo governo? Já tem uma nova regra para cobrar? Como é que isso está sendo tratado? A dívida ativa da União é o xodó da Procuradoria, é a minha parte preferida. A gente tem um estoque de dívida ativa alto. Quanto que está hoje? Hoje ela está em 2,7 trilhões. O que tem nessa dívida ativa? Qualquer débito com a União, seja de natureza tributária ou não tributária, que foi o órgão de origem, pode ser a Receita Federal, mas pode ser, por exemplo, o Ministério do Trabalho, ou um outro órgão, a polícia. Também entra, não? Aí já tem a Procuradoria dívida, exatamente, da Previdência. A Procuradoria deles, exatamente. Então é separado. Procuradoria Geral Federal. É a dívida da União, das autarquias é um outro estoque. Essa dívida não paga, ela é então registrada. A dívida ativa nada mais é do que um registro. É o primeiro ato que dá força de cobrança, inclusive no judiciário. É um estoque crescente, mas a gente precisa olhar esse estoque a partir do ponto de vista do que ele é formado, de como ele é formado. Então, é muito importante você entender que tem ali dentro sonegação fiscal, que tem ali dentro evasão, que tem o chamado devedor contumaz, que é aquele que anda à margem da lei. É falência, né? Mas você tem ali aquele devedor que é um contribuinte, que na verdade está na condição de devedor
porque passou numa crise econômica, porque acreditou numa discussão judiciária e lá na frente não foi bem sucedido. Para cada um desses tipos de devedor, a gente tem uma estratégia de cobrança diferente. Nós viemos de um processo de amadurecimento e aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa da União. Nós saímos, por exemplo, em 2016, de 14 bilhões arrecadados para quase 40 bilhões o ano passado, em menos de 7 anos. Então, tudo com reformas estruturais na forma de cobrança dessa exatamente dívida. o que eu ia perguntar para você. Mudou a forma de cobrança ou as pessoas que foram chamadas ali dizendo, olha, vamos fazer aqui um acordo, paga, dá ali um desconto nos juros? Como é que está essa questão? O que mudou que levou a ampliar esse valor arrecadado? Denise, olha só, a gente vinha num processo de cobrança quase que artesanal. A Procuradoria é um órgão jurídico, a formação básica do procurador é o direito. Então, a gente tratava a dívida ativa como uma tese jurídica. Quando nós entendemos que a dívida ativa era o maior ativo da União e que a gente precisava tratar aquilo como, do ponto de vista da gestão, nós continuamos defendendo no judiciário, então nós tivemos quase que uma divisão, assim, continuamos defendendo no judiciário, mas agora a gente administra a dívida ativa. A partir disso, o primeiro passo foi a classificação do estoque. Qual é exatamente a minha dívida? Exatamente quem é o devedor? Eu estou cobrando a padaria, que passou por uma crise econômica, uma dívida do ano passado, ou eu estou cobrando aquele grande grupo econômico que tem uma dívida da década de 80 e que está sendo discutida no judiciário? A partir disso, a gente conseguiu, e a Procuradoria entrou na vanguarda disso, e foi uma medida provisória proposta em 2018, que deu origem ao Instituto da Transação Tributária. A transação tributária está prevista no Código Tributário Nacional desde 1972, só que não tinha tido, talvez, maturidade institucional para que a gente fizesse transação com critérios seguros. Então, hoje, eu posso dizer para vocês com certeza que a Procuradoria olha a situação do débito e do devedor e vê qual é a capacidade de pagamento daquele devedor. O débito é recuperável, qual é a classificação de recuperabilidade? A partir disso, o devedor propõe um acordo. Vou pagar em tantas parcelas, a lei traz esses parâmetros, mas a gente consegue negociar. Como é que a senhora vê os refis? Os refis aprovados, sucessivos refis, né? Aprovados no Congresso e sancionados pelo presidente. Vários presidentes fizeram. Alguns acham que deseduca, né, o contribuinte, outros acham que penalizam os que pagaram devidamente, e outros acham que é uma forma de recuperar algo que estaria perdido. Como é que os senhores da Procuradoria e a senhora vê essa situação de refis? Eu vejo da pior forma possível. Deseduca. Deseduca. O primeiro grande programa de parcelamento foi o único que se chamou efetivamente refis, era do ano 2000. Depois desse, a gente teve quase 22 programas. E prorroga. Um atrás do outro. Em nenhum lugar do mundo você tem um programa de parcelamento em 180 meses, assim. E aí, alguns casos desconto. Ia girando, 90% rolando dívida, sabe? Assim, cria um risco moral que as pessoas acabam entendendo que é melhor não pagar e esperar. Que vem um outro refis, não né? Sabe que vem mais um, aí eu fico não pensando paga. assim, e eu gosto sempre de dar esse exemplo, assim, imposto de renda, pessoa física que a gente faz todo ano, né? Todos nós fazemos. Então, você tem lá algum saldo a pagar, você vai fazer uma cota. Aí você fica pensando assim, para que eu vou pagar agora, se o ano que vem vai vir um parcelamento e então tá bom, então vou esperar o ano que vem. Então o risco moral do refis é horrível, é muito grave. Tira da balança mesmo. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, conversando com a Procuradora-Geral da Fazenda, Anelise Almeida. Vamos falar muito aqui de imposto e de recuperação de créditos da União. É o nosso dinheiro, né? Só 2 minutos e voltamos.